Bem-vindos ao nosso item de número 10 da nossa ICA 111-2, a nossa ICA da sindicância do rito procedimental. O que é o rito procedimental, pessoal? É como a sindicância vai se desenvolver, tá? Tudo essa ICA ela vai ter um documento base, tá? Vai ter um modelo, não tem segredo, Ctrl+C, Ctrl+V e mudar os nomes e colocar no texto tudo que foi apurado. 10.1 Tão logo seja o conhecimento da sua designação e de posse dos dados e documentos necessários à elaboração de sindicância, o sindicante deverá, aqui é deverá, tá? Aqui é uma QPP. O examinador vai colocar lá um poderá, vai trocar o poderá. Dar andamento aos trabalhos observando, deverá o que? Mandatório. Observar os seguintes procedimentos. Fazer a cópia dos autos, lavrar o termo de abertura da sindicância, termo de abertura, juntar aos autos documento por ordem cronológica, numerado, rubricando as folhas no canto superior direito, indicar na capa dos autos os dados da identificação, os do escrivão, os do sindicado e a descrição do fato a ser apurado. Indicar na capa dos autos seus dados, identificar o escrivão e descrição do fato. Notificar o sindicado sobre a instauração da sindicância contra ele. Cientificando, de caso queira, poderá fazer a apresentação da defesa prévia escrita no prazo de 3 dias úteis, contados da data do recebimento da notificação. 3 dias úteis, recebi a notificação numa sexta-feira, vai começar a contar os 3 dias na próxima segunda-feira. F. Notificar por meio de ofício o ofendido, as testemunhas. Aqui, ó. Notificar o sindicato sobre a instauração de sindicância, cientificando-se de caso queira, poderá apresentar defesa prévia escrita no prazo de 3 dias úteis contados da data do recebimento da notificação. Notificar por meio de ofício o ofendido, as testemunhas e o sindicado via chefia para os depoimentos. Observar o fiel cumprimento dos prazos, isso aqui é muito importante. Como ele está que gosta de perder prazo? Como ele está que gosta de ser taxado de incompetente? Só vai pedir prorrogação se, somente se, for muito importante. E a gente sabe que nesses casos o comandante não vai interferir, não. Fazer constar nos pedidos de informações e nas requisições de documentos referências expressas a fim de que destinam ao tipo de tramitação, rotina ou urgente. Juntar todos os documentos expedidos e recebidos. Para que isso aqui? Isso aqui é para que não seja que não venha a ter nenhuma ação judicial em cima dessa sindicância. Imagina você faz a sindicância, faz mal feito e depois vai ser arrolado judicialmente. Após a leitura do termo e antes da assinatura, se verificada alguma incorreção, fazer constar em supressão do que foi alterado, a retificação necessária, bem como o seu motivo, rubricando-a juntamente com o depoente ou com quem assinou o termo. F. Acariar os depoentes que tiveram divergido nas partes essenciais, lavrando-se o termo de acariação. O que é isso aqui? Eu tenho um depoente 1, um depoente 2, um depoente 3, tá? Seu sindicante aqui. Esse aqui falou A, esse aqui falou A e B, esse aqui falou A
B. Esse aqui falou A e C. Você vai ter que fazer a cariação entre eles para saber se o C, se o item C fez parte do item ou não, tá? O A não foi divergente, mas o C e o B foram, tá? Você vai fazer a cariação se esse aqui não reconheceu o fato B, se ele realmente não viu, e esses aqui você vai verificar se eles viram ou não viram o fato C. Isso aqui que é a cariação sobre esses pontos divergentes, tá bom? Desde que sejam essenciais. M. Conduzir a produção das provas para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Apreender os instrumentos e todos os objetos que tiverem relação com o fato, se for o caso. Solicitar ao comandante-chefe, diretor ou secretário da OM a interdição da área que for objeto de perícia técnica ou de investigação, se for o caso. Imagine que eu tenha ocorrido, esteja investigando, a sindicância, um furto num alojamento. Infelizmente, esse alojamento ele vai ter que ser interditado até que a perícia faça a colheita de provas nesse alojamento, tá bom? Proceder ao reconhecimento de pessoas e coisas, se for o caso. Isso aqui você vai ter que se valer, provavelmente, do Código de Processo Penal ou Código de Processo Penal Militar, que ele trata do reconhecimento de pessoas e coisas. Mas isso não vem ao caso, só a título de curiosidade. Sempre que for necessário o depoimento de militar ou servidor civil de outra OM, novamente, providenciar via cadeia de comando a expedição de ofício. Vai lá, Cigadaé. Vai mandar o Cigadaé para o seu comandante e vai mandar via cadeia de comando para o comando da base e vai enviar para outra unidade. A que estiver subordinado, o depoente devendo ser juntada a cópia desse documento. Quando for o caso, pedir à autoridade instauradora que solicite por meio de ofício às autoridades policiais diligências e exames se fizerem necessário ao esclarecimento. Quando existir na localidade, Instituto de Perícia Técnica ou organizações, estes poderão também ser requeridos para exames periciais. Vamos lá, o que é isso aqui? Você vai solicitar ou a PF ou a Polícia Civil, tá? Mas isso é via cadeia de comando, ó. Ofício às autoridades policiais, tá bom? Quando se trata de pessoas sem vínculo com o serviço público, o sindicante deverá providenciar a notificação por meio de carta com aviso de recebimento, é o famoso AR. Mediante recibo, na qual constará um local, dia, hora e motivo da convocação. Juntar aos autos cópia da certidão de óbito, no caso de constatação de falecimento de pessoa envolvida na sindicância. Quem são os envolvidos na sindicância? Sindicante, sindicado, menos o fofoqueirinho, que é o nosso noticiante, tá bom? Sindicante, sindicato, testemunha. Notificar o sindicado após o último ato da instrução processual. Caso queira, poderá apresentar alegações finais, escritas no prazo de até 3 dias úteis, contados da data do recebimento da notificação. No caso em que não seja necessária a produção de outras provas, sendo a inquirição do sindicado o último ato da instrução, a notificação constará no próprio termo da inquirição. Vamos lá. O sindicado ele tem que ser o último ouvido. Por quê? Porque a partir de tudo que foi apurado, ele vai poder fazer a defesa dele, tá bom? Se caso for escrita, aqui ele está dizendo, ó, sindicato, se a inscrição do sindicato for o último ato, última coisa, a notificação constará no próprio termo da inquirição, tá? Aí, a partir disso ele vai ter 3 dias para apresentar as alegações finais, tá bom? Por que é o último ato? Para que eles tenham noção de tudo e pratique o contraditório e a ampla defesa. Concluir em caso de acidente ou incidente se
se foi objeto de serviço ou não. Sugerir em seu relatório a expedição de ASO, atestado sanitário de origem, caso fique comprovado o acidente ou incidente em serviço. Nos casos em que envolver dano ao erário e dinheiro, oferecer ao sindicato a possibilidade de ressarcimento à fazenda pública, mediante termo de reconhecimento de confissão de dívida. Y. Encerrar a apuração com um relatório completo e objetivo, contendo o parecer conclusivo à elucidação do fato. Elaborar o termo de encerramento dos trabalhos referentes ao fato e remeter os autos à autoridade instauradora para solução. Para o comandante. Manter a autoridade instauradora informada de todas as averiguações efetuadas no curso da sindicância. 10.1.1 Se houver escrivão, o sindicante determinará, palavra importante, a confecção e autuação dos documentos necessários ao cumprimento do disposto nesse item. O sindicante ele serve basicamente para ele vai ser um fazedor de documentos para o sindicante, tá? 10.2 Não havendo a figura do sindicado, mas apenas um fato a ser apurado, torna-se desnecessária a concessão de prazo para defesa prévia. Claro, você não tem um CPF, quem que vai fazer defesa prévia? 10.3 Quando no contexto da apuração de um fato emergirem indícios do conhecimento de transgressão disciplinar ou situação restritiva de direitos de qualquer pessoa que não figure na condição do sindicante, noticiante, testemunha, etc., o sindicante certificará o seu entendimento nos autos, procedimento à respectiva notificação formal do interessado para a inquirição, já na condição de sindicado. Nessa condição, o sindicato poderá apresentar defesa prévia requerendo que julgar de direito, devendo no prosseguimento dos trabalhos ser observado o rito desta aí, que é assegurar o direito ao contraditório e à ampla defesa. Vamos lá. Imaginemos que nós temos um noticiante e uma testemunha. E, no caso que ela, o fato de ser noticiante ou de prestar depoimento, verifique-se que ela, na verdade, deveria figurar como sindicado. Ela tem participação no fato que está sendo apurado. O que você vai ter que fazer? Vai ter que fazer uma notificação formal de que ele passa de testemunha para a condição de sindicado. Nesse ponto aqui, ó, ele vai ter direito a apresentar defesa prévia, caso requeira, devendo o prosseguimento do trabalho ser observado o rito. Ou seja, tem aquele prazo de 3 dias, tá bom? Verifiquei que o noticiante ou testemunha, na verdade, deveria ser sindicado por participação no fato. Vai ter que o rito de transformação dele em sindicado. É esse que está falando o 10.3. E o último, após o término da instrução processual, o sindicante deverá notificar o sindicado quando houver para vista nos autos e apresentação das alegações finais, no prazo estipulado no item 7.1h. Alegações finais 7.1h. Apresentar alegações finais no prazo de até 3 dias. Percebemos que o sindicado é um item importante para a nossa ICA. Deste modo, finalizamos o nosso item de número 10, que trata do rito procedimental. Até o nosso próximo item, próxima aula.